E aí, galerinha, tudo bem? A gente vai resolver uma questão aqui do que concurso, vou colocar aqui a questão depois, sobre diagramas de Venn, certo? A gente vai falar sobre diagrama de Venn, o assunto é conjuntos, certo? Existe uma coisa que nós chamamos de operadores lógicos nos conjuntos, certo? E esses operadores lógicos, nós utilizamos esses símbolos, né? Esses símbolos são utilizados para que nós possamos resolver essas questões com facilidade, tá bom? Então vamos lá. Os símbolos são pertence, que é esse Ezinho. Não pertence, que é esse Ezinho cortado. Não pertence. Temos também o está contido. O não está contido. Certo? E outros que nós depois vamos entender numa videoaula só para isso, certo? E essa aqui é para resolver a questão, certo? Detalhe importante, conjunto vazio. Conjunto vazio, nós podemos representar o conjunto vazio de duas formas. Assim, que é um colchete, viu? Tá meio feio, mas é um colchete. Ou assim, certo? Professor, eu vi um conjunto vazio escrito da seguinte forma. Isso é um conjunto vazio? Não. Isso não é um conjunto vazio. Isso aqui, na verdade, é um conjunto unitário. A gente vai gravar uma videoaula só para falar isso aqui, certo? Isso aqui é um conjunto unitário. Existe também a questão de conjunto e subconjunto, né? O que é um conjunto? Um conjunto nada mais é do que o agrupamento de elementos, né? Os elementos eles podem ser qualquer coisa, podem ser números, podem ser pessoas, podem ser frutas, são indicados por uma letra maiúscula, os elementos são indicados por letras minúsculas, certo? Por exemplo, vamos aqui um exemplo de conjunto, né? Conjunto A, né? Representado por A, B, C, D, E. Um conjunto representado por números, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então o conjunto ele pode ser várias coisas separados por vírgula. E tem o subconjunto, né? O subconjunto a representação gráfica dele é essa aqui, certo? Essa é a representação gráfica do subconjunto e a gente vai ver isso numa videoaula, tá bom? Aqui é só para resolver a questão. Vamos resolver a questão. A questão diz o seguinte, questão da Consulpan, dado o conjunto C, né? Aí ele abre colchetes e diz o A, B, C. Observe as afirmações e marque o item correto. Perceba que o B desse conjunto aqui, ó, lá na questão, vamos lá para a questão. O B ele é um subconjunto, então ele está inserido dentro do conjunto, certo? Esses operadores lógicos que nós utilizamos, eles não são usados de forma discricionária, para qualquer coisa não, certo? Esses operadores lógicos aqui, nós usamos para elementos. E quanto a esses operadores lógicos, nós utilizamos para conjuntos, quando nós estamos referindo a conjuntos, certo? Como eu comentei na questão do que concurso, tem um comentário meu, é o seguinte. Veja bem. Dado o conjunto, né? Dá um pause aí, dá uma olhada, certo? Printa a tela e vamos para o papel, certo? Ele diz o seguinte, ele dá um conjunto, né? Esse conjunto, ele diz que é representado dessa forma. E ele faz algumas perguntas. Ele faz 4 perguntinhas. 1, 2, 3, 4 perguntas. Certo? A primeira pergunta. A pertence ao conjunto C. B pertence
Ao conjunto C, Czinho está contido em Czão. 0 está contido em C. Vamos lá. Pois bem. Algumas pessoas estão falando que a banca está errada e tal. Não há erro na questão. A banca está correta. A intenção da banca foi confundir os desatentos. Certo? O operador pertence é usado para elementos, como nós falamos. O operador está contido é usado para conjuntos. Então, o erro da questão aqui, vamos lá. A pertence a C? Sim, corretíssimo. Subconjunto B pertence ao conjunto C? Falso. Na verdade, o correto seria o subconjunto B está contido no conjunto C, certo? Aí ele pega e fala o seguinte: Czinho está contido no conjunto C. Não está contido. Czinho, ele pertence a Czão, certo? Ao conjunto C. E o vazio? O vazio vai estar presente em todos os conjuntos, certo? Sempre o vazio vai estar contido em todos os conjuntos. Perceba que o vazio não pertence ao conjunto. Não. O vazio ele está contido, certo? Porque o vazio não é um elemento, tá bom?